Retornando, resumindo então, controle externo da atividade policial, que é uma função institucional do Ministério Público, tá? Que nós veremos agora a seguir os artigos referentes a esta atividade, controle externo e não controle interno, tá certo? Porque dentro do Ministério Público da União nós temos 4 ramos, 3 fazem o controle externo. Verificaremos quem é que faz o controle externo de qual polícia. Já sabemos que o controle externo consiste no quê? Não na interferência na questão administrativa da polícia, né, no controle administrativo no sentido da gestão. Isso é o problema da polícia. O controle externo leva em consideração a atividade fim, o serviço da polícia. Dei como exemplo para os senhores, aquela hora que você quer saber quantos boletins de ocorrências foram instaurados, foram lavrados no primeiro trimestre de 2013. Você quer saber sobre uma determinada investigação. Agora, você quer que transfira, que remova um policial, uma autoridade policial. Aí já, esta remoção já é questão de serviço interno, controle interno. E a atividade do Ministério Público é o controle externo. Fiscalizar o trabalho da polícia. Pois bem, senhores, olha o que diz a Lei Complementar 75. O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais, podendo. Outra observação. Medidas. Primeiro, controle externo. Pode ser o controle externo e interno, falso. É controle externo. Por meio de medidas judiciais e extrajudiciais, ou seja, perante o judiciário ou na via administrativa. Ué, você acabou de falar que não cabe o controle administrativo? Não estou dizendo. Quando eu falo via administrativa, é você que está me escutando, você dentro da sua procuradoria, dentro da sua promotoria, vai instaurar um procedimento para verificar a atuação funcional da polícia. Tá certo? Isso que quer dizer extrajudicial. Por quê, pessoal? Que nem cobrou na última prova, né? Medidas estritamente judicial. Poderá valer-se de medida. Para o controle da atividade policial, o Ministério Público poderá valer-se de medidas estritamente judiciais. Negativo. Judiciais ou extrajudiciais, né? Tá? Podendo, olha só, para exercer a atividade consistente em controle externo da atividade policial, essa missão, essa atribuição, poderá o Ministério Público ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais. Livre significa o quê, pessoal? Não precisa pedir ao juiz, me autoriza a ir lá na delegacia. Não, ele é livre, ele vai lá. Você é membro, só quer saber? Vou fazer uma visita lá na delegacia agora, lá na Polícia Federal, lá na Polícia Judiciária Civil do Distrito Federal, né? No caso do MP da FT, lá na Polícia Federal, no caso do Ministério Público Federal, lá na Polícia Militar do Exército, lá numa unidade do Exército, no caso do MPM. Pode. Livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais. Tá? Destaquei policiais aqui, por quê? Porque estamos falando do controle externo da atividade policial. Estabelecimentos policiais ou prisionais, no caso, presídios, por exemplo. Ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade e fim da polícia. Quaisquer documentos. Você quer ter acesso ao inquérito policial? Você tem o direito? Tem. Você está exercendo atividade policial? Não. Você está fiscalizando a atividade do policial. Atividade policial. Tá certo? E não pode a autoridade policial dizer, não, eu não vou fornecer esse inquérito para você, membro do Ministério Público, porque o inquérito ainda não foi concluído. Tá certo? Então mantém-se o sigilo, porque senão vai vazar as informações. Falso, não pode a autoridade policial dizer isso, porque se você, membro, você pediu o que quer, pediu não, você não pede, você determina, você requisitou. Você tem o direito de ser atendido, tá certo? Quaisquer documentos, desde que seja relativo à atividade fim da polícia, atividade fim policial, porque a atividade fim liga com o controle externo, né? Também, representar a autoridade competente, poderá ainda representar a autoridade competente para adoção de providências para sanar a omissão indevida
ou para prevenir ou corrigir a ilegalidade e o abuso de poder. Por exemplo, você, membro, entendeu que basta aí uma notificação, um ofício para que a corregedoria faça isso em determinada delegacia para sanar o que vem ocorrendo lá. É uma prerrogativa, ser melhor, é uma prerrogativa não. É uma atribuição sua. Tá? Requisitar a autoridade competente para instauração de inquérito policial sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial. Olha aqui, senhores. Requisitar a autoridade competente para instauração de inquérito policial. Chegou a você a notícia de que determinado policial praticou tortura em alguém. Você pode, você mesmo, investigar esse caso através de um procedimento administrativo, tá certo? Ou você diz, não, vou pedir para que vou determinar para que a própria polícia investigue isso. Então você vai requisitar a autoridade competente que instaure o inquérito policial, tá certo? Para investigar esse caso. Por exemplo, polícia, você chegou na sua procuradoria a informação de que um delegado da Polícia Federal, tá, torturou alguém ou praticou um ato ilícito no exercício da sua função. Você vai pedir para instaurar, você vai determinar, requisitar, não é pedir, Marciano, vai requisitar a instauração de inquérito policial contra esta autoridade policial. Promover a ação penal por abuso de poder. Promover a ação penal por abuso de poder, ou seja, levantou-se que alguém praticou um crime, né, de abuso de autoridade, um policial, por exemplo, você, Ministério Público, vai ingressar com ação, né, por prática de abuso de poder. E o artigo 37, né, diz o seguinte, da Lei Complementar 75, o Ministério Público Federal, MPF, exercerá suas funções. Quarto, né, o Ministério Público Federal exercerá as suas funções. Quarto, exercer o controle externo da atividade das polícias federais na forma do artigo 9º. Ou seja, é função do Ministério Público Federal exercer o controle externo da atividade das polícias federais. Aqui eu chamo a sua atenção, porque olha só, nós temos no MPU, MPF, MPT, MPM e MPDFT. Sobre o controle externo. Marciano, eu já sei que compete ao MPU exercer o controle externo da atividade policial. De qualquer polícia, como que fica essa divisão? Está aqui, por isso que eu já trouxe para você. No que tange ao MPF, o controle externo exercido pelo MPF em cima da polícia, sobre a polícia, não é toda a polícia, mas polícias federais. Quem são as polícias federais? A própria Polícia Federal, Polícia Judiciária Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal. Tá certo? Tá? Quem vai fiscalizar a atividade fim desses policiais é o Ministério Público Federal. Agora, cuidado, se não tem a prova generalizando, dizendo que a função, a atribuição de fiscalizar a atividade policial compete exclusivamente ao Ministério Público Federal. Não. Ao Ministério Público Federal compete fiscalizar quando se tratar de polícias federais. Tá certo? E se a Polícia Militar, Polícia Judiciária Militar da União, Exército, Marinha e Aeronáutica, é do MPF? Não. E se for a Polícia Judiciária do MPDFT, é da MPF? Não. Tá certo? Aí será de outros ramos que estudaremos. Olha aqui, ó, o 117. Incumbe ao Ministério Público Militar exercer o controle externo da atividade da Polícia Judiciária Militar, enquanto o MPF vai ficar com as polícias federais, o MPM com a Polícia Judiciária Militar. Que é essa Polícia Judiciária Militar, Marcelo? Marinha, Exército e Aeronáutica. Por exemplo, pessoal, né? Soldado do Exército que matou outro em serviço. Quem vai investigar? Quem vai investigar é a Polícia Judiciária do Exército, Polícia Judiciária Militar. O próprio pessoal do Exército que vai investigar. Quem vai fiscalizar essa atividade? Ministério Público Federal? Não. Ministério Público Militar. E aí, o MPDFT incumbe ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios exercer o controle externo da atividade da Polícia do Distrito Federal
e da dos territórios. Então ficou para esses 3 membros essa função do controle externo. 3 membros não, Marcelo, 3 ramos, MPF, MPM e MPT. Quem exerce o controle externo da atividade policial no MPU? Você fala, depende, Marcelo. É questão militar? MPM. É ato praticado, a atividade fim é praticado pela Polícia do Distrito Federal? MPDFT. Ou pelas polícias federais? MPF. Aí você mata, tá, pessoal? Tá? Ok? Então, sobre o controle externo da polícia, eu fecho da seguinte forma, fazendo o seguinte resumo. Pessoal, cuidado. Para exercer esse controle externo, o MPF, o MPM e o MPDFT, porque o MPT não exerce controle externo da atividade policial, cuidado, o MPT não tem esta atribuição. O MPT não tem atribuição por quê? Porque não tem nenhuma polícia ligada a ele. Tá certo? Não tem polícia ligada ao MPT. Agora, ligado ao MPF, tem. Ligado não na estrutura, ligado na atividade. Porque quem investiga crimes federais? Polícia Federal. Quem investiga crimes militares? A Polícia Judiciária Militar. Quem investiga crimes praticados no âmbito do Distrito Federal? Que não seja federal. Polícia Judiciária do Distrito Federal. Polícia Civil do Distrito Federal. Beleza. Para controlar o serviço dessas polícias, quem vai fazer isso, esse controle? MPF para a Polícia Federal, MPM para a Polícia Militar, não Polícia Militar Estadual, porque a Polícia Militar Estadual, por exemplo, a Polícia Militar do seu estado, quem faz o controle é o Ministério Público Militar do seu estado. Agora a Polícia Militar do DF, quem faz o controle? MPDFT, tá certo? Para o MPT não tem esse controle. Beleza. Não tem essa missão, não tem essa função. No exercício desse controle, pode ter ingresso livre em unidades policiais, por exemplo, na delegacia, unidades prisionais, requisitar instauração de inquérito, promover ação penal pública, promover ação penal para responsabilizar por abuso de poder, tá certo? Requisitar informações ou representar a autoridade para que investigue, pode, tá certo? E aí, senhores, a penúltima atividade, função institucional que a Constituição Federal coloca para o MP está aqui, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Vamos entender isso aqui? Requisitar diligências. Já sei que requisitar é determinar, é dar ordem. Diligências é o que? É um ato realizado, um ato investigatório. Por exemplo, pessoal, chame o Marciano para depor na delegacia. Você, membro do Ministério Público, está mandando um ofício lá para o delegado João da Silva, delegada federal, determinando ao delegado, chame o Marciano para ser ouvido sobre esse fato. Você está requisitando uma diligência. Você pode dizer ao delegado, junte ao inquérito policial, solicite delegado. Você está determinando ao delegado que oficie delegado ao INCRA para que o INCRA forneça todos os documentos relacionados ao pagamento de diárias. Você está requisitando uma diligência, tá certo? Para instruir, para reunir provas sobre determinado assunto, tá? Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial. Qual a diferença, Marciana? Requisitar diligências e requisitar instauração de inquérito policial. Você pensa assim, quando requisitar diligências, é como se o inquérito já tenha sido instaurado. Tem um inquérito em andamento sobre mim. Esse inquérito está dizendo que eu recebi diárias, eu sou servidor de um órgão público federal, sou servidor da Receita Federal, recebi diárias e, na verdade, não viajei. Para aí, bicho. Mas então, isso aí não pode. Eu estou, inclusive, lesionando o ente público, o erário, não estou? Beleza. Requisito de instauração aí, e eu já estou respondendo por isso, beleza. Você está olhando o inquérito policial, porque você fazer o controle externo, você está olhando. Você falou, até agora eu não vi aqui o relatório, ou então comprovante de todas as diárias
que realmente foram pagos por Marciano e para onde que foi, que dia que foi, tudo. Você vai determinar, delegado, solicite isso. Oficie a Receita Federal para que ela informe todas as diárias recebidas por Marciano, destino, dia, tudo. Beleza. Agora, da mesma forma, alguém chegou e você, membro do Ministério Público, falou, Marciano é servidor, o cara está recebendo diário e não está viajando, tá? Você verifica que não tem nem inquérito instaurado sobre isso. Você fala assim, eu vou mandar investigar. Pode deixar comigo que eu vou mandar investigar. Então você vai requisitar a instauração de inquérito. No primeiro caso, já tinha inquérito, você só mandou o delegado instruir o inquérito. Delegado, faça isso para instruir esse inquérito. No segundo caso, a informação chegou a você e você mandou abrir o inquérito. Requisitar a instauração de inquérito é mandar abrir inquérito. Tá? Indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações, ou seja, com base em que você está fazendo isso, com base no artigo tal, os fundamentos jurídicos, tá? E, finalmente, pessoal, e aqui eu volto aqui, Marciano, volta aqui, porque eles podem querer cobrar nós por causa desse negócio da PEC aí, né? Dizendo, poder investigatório do Ministério Público. Ministério Público não vai instaurar o inquérito policial, mas ele manda instaurar. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial. Requisitar a instauração de inquérito policial. Não é atribuição sua, imagina que você é membro do Ministério Público. Você pode instaurar um inquérito policial? Você vai dizer para mim, Marciano, só se for inquérito civil. Porque o inquérito policial, com esse nome, inquérito policial, se você achar que tem que ter inquérito, a Constituição Federal coloca que você vai mandar instaurar inquérito, porque inquérito é um instrumento da polícia. Mas você não é membro do Ministério Público? Sim. Você não é fiscal da polícia? Sim. Você pode mandar instaurar o inquérito. Alguém chegou para você e falou, meu primo foi torturado pela polícia. Você fala, não, eu vou mandar investigar isso. Você vai mandar instaurar inquérito. Mas eu posso investigar lá dentro do Ministério Público, Marciano? Eu instaurar um procedimento lá dentro? Posso. Só que não vai ter o nome de inquérito policial. Você pode até dar o nome de procedimento administrativo, inquérito civil, mas não inquérito policial. Porque o inquérito policial, no que tange a função institucional do Ministério Público, abre-se para ele, membro do Ministério Público, abre-se para o Ministério Público, determinar a instauração, determinar a abertura. Polícia, investigue esse caso. Você estará requisitando a instauração de inquérito policial. Ou mandar instruí-lo, significa que você vai dizer, chame fulano para depor, polícia. Junte-se esse documento, requisite tal informações, tá? E aí, senhores, a última função institucional que a Constituição Federal coloca para o MP é isso aqui, exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Essa aqui é importante, tá, pessoal? Aliás, tudo é importante. Mas olha aqui, senhores. Exercer outras funções. Bom, se a própria Constituição Federal, lá no artigo 129, inciso 9, diz exercer outras funções, só aqui o CESP já pode fazer uma pegadinha para você, uma sacanagem. Se ela pode dizer o seguinte, que as atribuições, coloca uma afirmativa assim, as atribuições do MP, as funções do MP, são apenas aquelas listadas na Constituição Federal. Falso, porque a própria Constituição Federal fala, pode exercer outras funções. Não são apenas aquelas. Quais são aquelas? Essa é estudada por nós. Exercer a ação penal pública, requisitar diligências, determinar a instauração de inquérito policial, exercer o controle externo da atividade policial, representar para fins de intervenção federal, nos casos previstos na lei complementar, isto é, omissão, desrespeito aos princípios constitucionais sensíveis, ou por inexecução de lei federal, né? Não são apenas essas, porque a própria Constituição Federal fala exercer outras funções. O que quer dizer isso? Que além destas estudadas por nós nesta aula, poderão ter outras que nós nem falamos nelas. Porque exercer outras funções, só que aí coloca as regras, desde que sejam
compatíveis com a finalidade. Opa, e qual é a finalidade do MP? A finalidade do MP é defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais, dos interesses individuais indisponíveis, tá certo? Zelar pelo patrimônio público, do patrimônio social, do meio ambiente, do patrimônio cultural, zelar pelos direitos difusos. Essas outras atividades poderão ser dadas ao MP, confiadas ao MP, tá certo? Agora, é vedado ao MP a representação judicial. O que é representação judicial? Defender na justiça ou dar consultoria jurídica a entidades públicas. Senhores, isso aqui cobra, pessoal. Ministério Público, ele defende a União? O MPU defende a União? Claro que não. Quem defende a União é a AGU. Por que o MP não defende a União? Olha aqui, pessoal, a própria Constituição Federal vedando. Vedada a representação judicial de entidades públicas. Se eu entro com uma ação de indenização contra a União, pode o Ministério Público, você membro do Ministério Público, defender a União? Não, Marciano está errado, no sentido de que vai lá, contesta. Não. Entendeu? Porque a União tem alguém para defendê-la. Tem a AGU, a Advocacia Geral da União. Ou no caso da administração indireta, a Procuradoria Federal. Não é Procurador da República, não é Ministério Público Federal, é Procuradoria Federal, que é uma carreira da AGU. Tá certo? Porque a CF, né, a partir de 1988, que é a promulgação da Constituição Federal, o Ministério Público está proibido de defender órgão público. Mas defender o órgão público não estará defendendo a sociedade? Não. Defender o órgão público, neste caso, seria como se estivesse advogando para o órgão público. Não pode. O órgão público, seja ele a União, entidade pública, União, Estado ou município, terá os seus órgãos para se defender, para defendê-los melhor. No caso, a AGU, Procuradoria Geral do Estado ou Procuradoria Municipal, Procuradoria do Município. Tá? A Constituição Federal, ao mesmo tempo que ela abre a possibilidade para o Ministério Público exercer outras funções, além destas estudadas por nós, coloca uma vedação. É proibido ao Ministério Público defender entidade pública e também entidade privada. Apesar de não ter colocado aqui entidade privada, mas, por exemplo, eu chego no Ministério Público e falo, ó, a minha empresa, ela está quebrando, tem muito pessoal que está fazendo cobrança indevida, e nesse caso e tal, só que eu não tenho condições de pagar advogado. Tem como você me defender? Claro que não. Você não tem condições, procura a Defensoria Pública. No caso da administração pública, quem vai defendê-lo será a Advocacia Pública. Quem é a Advocacia Pública? A AGU, a Advocacia Geral do Estado, ou seja, a Procuradoria Geral do Estado ou a Procuradoria do Município. Ao mesmo tempo que abre o leque para exercer outras funções, fecha, no sentido que proíbe defender ou dar consultoria para entidades públicas, né? Por exemplo, Receita Federal, né, está precisando de um parecer nas suas atividades. Pode o delegado da Federal falar assim, ó, o Ministério Público Federal tem muitas pessoas que são doutores nesse assunto, vamos consultá-los para ver como é que é. Não, não pode, porque o Ministério Público não pode responder consulta jurídica. Ele não dá parecer no sentido de que o que o Ministério Público faz, se tiver um processo judicial, ele, como fiscal da lei, dá parecer no processo, mas não está dando consultoria jurídica. A pergunta para o Ministério Público Federal se nós podemos fazer isso ou não. Não, aí não pode, porque aí estaria consultando. E o Ministério Público, seja ele federal, militar, do trabalho ou do Distrito Federal, ou até mesmo Ministério Público Estadual, não pode dar consultoria jurídica. Ok, pessoal? Tá? Então nós falamos hoje das funções institucionais listadas lá no artigo 129 da Constituição Federal. Existem outras funções institucionais listadas na Lei Complementar 75, lá no artigo 9º, que você vai ler, tá certo? E eu já fiz alguns links, tá? A de maior embate, de maior repercussão, são essas da Constituição Federal, e eu peço a você que dê uma lida lá no artigo lá
até mesmo, olha aqui, ó, na Lei Complementar 75, na verdade, no artigo 5º, que aparecem as funções institucionais lá na Lei Complementar 75, tá? Eu vou dar uma passada com você aqui, tá? Na Lei Complementar 75, porque, ó, fizemos aqui uma passagem na Constituição Federal e agora na Lei Complementar 75 para te ajudar, tá? São funções institucionais do Ministério Público da União, lá no artigo 5º. A defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. Cuidado com os interesses individuais. Considerados, dentre outros, os seguintes fundamentos e princípios, e aí vem um monte de princípios. Ó. A soberania, a representatividade popular, né? O Ministério Público, quando vai exercer a sua função, ele vai olhar para isso. Soberania, representatividade popular, ou seja, pessoal, nós escolhemos o nosso representante. Tá? Quando o Ministério Público vai exercer a sua função institucional, ele vai zelar por isso. Os direitos políticos, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a indissolubilidade da União, ou seja, pode um Estado querer separar da União? Não pode, o Ministério Público vai verificar isso, pode verificar isso. A independência e a harmonia dos poderes da União, tá certo? Pode agora o Executivo querer determinar o que o Legislativo vai fazer? Não, porque eles são independentes, apesar de harmônicos, né? A autonomia dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou seja, evitar que um interfira no outro fora das hipóteses previstas em lei, tá? As vedações impostas à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, aquelas vedações que a própria Constituição Federal determina, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade relativas à administração pública direta e indireta, ou fundacional de qualquer dos poderes. Vejam os senhores que a lei complementar não colocou o e deficiente aqui. O Ministério Público zela também pela legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, evidentemente pela eficiência, tá? Zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao sistema tributário, as limitações do poder de tributar, a repartição do poder impositivo e das receitas tributárias e aos direitos do contribuinte, às finanças públicas, à atividade econômica, à política urbana, agrícola, fundiária e de reforma agrária e ao sistema financeiro nacional. Senhores, isso aqui não tem jeito, tem mero decoreba, tem que decorar, tá? À seguridade social, à educação, à cultura e ao desporto, à ciência, à tecnologia, à comunicação social e ao meio ambiente, à segurança pública, tá? À defesa dos seguintes bens e interesses: patrimônio nacional, patrimônio público e social, patrimônio cultural brasileiro, meio ambiente, os direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas. Cuidado, comunidades indígenas, temos dois ramos do MPF, né, e o MPT para a questão trabalhista e o MPF para as demais questões. Família, criança, adolescente, idoso, tá? Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos da União, dos serviços de relevância pública, lembra que nós vimos isso na Constituição Federal, e dos meios de comunicação social, aos princípios, garantias, condições, direitos, deveres e vedações previstos na Constituição Federal e na lei, relativos à comunicação social, ao dever de informar, né? Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos, repetiu? Os poderes públicos, né, dos serviços de relevância pública, quanto aos direitos assegurados, zelar pelo efetivo respeito, repetiu aqui, não, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos da União, dos serviços de relevância pública, isso que eu já li, e agora, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos da União e dos serviços de relevância pública, quanto? Aí vem, aos direitos assegurados na Constituição Federal, relativos às ações e aos serviços de saúde e educação, aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, repetiu, exercer outras funções previstas na Constituição Federal e na lei. Por que você passou isso aqui? Porque isso aqui, senhores, é decoreba, não tem jeito. Isso aqui você tem que sentar, tá, e vai decorar. Você viu que eu sempre falo e explico. Essa situação aqui do artigo 5º, você não tem jeito, você tem que decorar.
E eu bati com você ponto a ponto nas funções institucionais da Constituição Federal e peço para você decorar as funções institucionais do artigo 5º da Lei Complementar 75, ok? Tá? O que estudamos hoje, pessoal? Estudamos hoje as funções institucionais. Se você pegar esse edital, está lá já no início do Ministério Público, né? Quando fala lá os vários Ministérios Públicos, né? Procurador-Geral da República, lá tem uma parte que fala das funções institucionais, tá? As funções institucionais, ela pode ser cobrada de você tanto na Constituição Federal quanto na Lei Complementar 75. Eu trouxe aqui para você o artigo 129, item por item da Constituição Federal, começando pela ação penal pública privativamente e terminei falando da possibilidade que a Constituição Federal coloca para que a lei, e somente a lei, crie outras funções para o Ministério Público. Então aqui eu chamo a sua atenção. A Constituição Federal coloca que outras funções poderão ser criadas. Agora, senhores, somente através de lei. Não pode criar uma função para o Ministério Público através de regimento, através de portaria. Somente através de lei. Estas novas funções têm que ser compatíveis com a finalidade do MP. Não pode uma lei, por exemplo, criar uma função para o MP e que essa função tenha como natureza a defesa de um órgão jurídico. Por exemplo, criou um ministério, né? Criou um determinado... Por exemplo, o Ministério dos Concurseiros. Está aí, pessoal. Vocês podiam fazer aí uma abaixo-assinado para criar o Ministério dos Concurseiros. Beleza. Criou o Ministério dos Concurseiros e já uma lei criou, né? Ou até mesmo criou, até mesmo pela emenda constitucional, criou e colocou lá. Pode colocar que o Ministério Público defenderá esse ministério em juízo negativo. Por quê? Pode criar uma função do MP? Pode, mas desde que seja compatível com a finalidade dele e que não tenha como natureza a defesa de um órgão público em juízo. A defesa, a representação judicial ou consultoria jurídica. O Ministério Público Federal funcionará junto ao Ministério Público dos Concurseiros como consultor jurídico. Pode isso? Não. Tá certo? Porque é vedada esta atribuição ao Ministério Público. Tá certo? Falamos então das funções institucionais, tá? Pedindo a sua atenção para que leia detalhadamente e, se possível, decore cada palavra ali do artigo 5º da Lei Complementar 75, que vem trazer outras funções para o Ministério Público, também chamadas de funções institucionais, já que batemos ponto a ponto no artigo 129 da CF. Ok? Na próxima aula, falaremos já do Conselho Nacional do Ministério Público. Falamos da composição, quantos membros, falaremos do Corregedor-Geral, porque eles fazem uma confusão do Corregedor-Geral do Conselho Nacional do MP com o Corregedor-Geral de cada ramo, tá certo? E falaremos das atribuições do Conselho Nacional. Satisfação? Continuo à disposição de vocês 24 horas na internet. Bons estudos e até a próxima, ok, pessoal? Fique com Deus e conte comigo, tá? E lembre, pessoal, lembre que nós estamos aqui já numa reta final, tá? Você vai conseguir. Agora, tem que fazer sua parte, tá, pessoal? Porque, como alguém me disse pela internet, Deus já está fazendo a dela. Só o fato de você ter condições de ter se inscrito no concurso, só o fato de você ter condições de estar assistindo a aula, condições não apenas financeiras, mas só você de ter condições de estar ouvindo, vendo, pessoal. Quantos queriam estar no seu lugar e não pode porque não tem condições de ouvir ou de ver, ou até mesmo estão assistindo essa aula deitado porque sequer pode sentar, entendeu? Por uma limitação física ou etc. Então, você tem as condições, use o que Deus lhe deu, porque como diz esse colega no e-mail, Deus já fez a parte dele muito antes de nós, tá certo? E conte comigo e lembre-se, o que o R. Ford disse, né? Se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Porque, pessoal, se nós soubéssemos, você mesmo,
Quando você começou a lei complementar, parecia um bicho de sete cabeças, não parecia? Você viu que não é assim. É só dedicar que você consegue matar qualquer assunto, pessoal. Qualquer assunto. Agora, não tem jeito. Tem que ter um certo momento de dedicação, tá certo? E para isso, conte comigo. E lembre-se, você pode, você consegue. Agora, claro, coloque, se for da vontade de Deus de você entrar no MPU, você está fazendo a sua parte. Beleza? Abraço.